Maranata, certamente, amém. Oremos. Santo e bondoso Deus, nesse momento, Senhor, queremos continuar te agradecendo por fazer parte da nossa vida. O Senhor conhece cada coração aqui presente. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o quanto nós precisamos, necessitamos e desejamos crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito encontre lugar em nossos corações. Que o eu possa diminuir e que o Senhor possa crescer em cada mente. Pedimos, ó Pai, que os Teus anjos continuem nos protegendo. Pedimos, ó Deus, que o Teu amor cresça em nosso coração. Estamos iniciando uma semana de oração. E se o Senhor não se fizer presente, será muito decepcionante. Mas se o Senhor se fizer presente, com certeza frutos serão colhidos. Pode não ser agora, mas serão colhidos em algum momento. E nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra continua aberta. Nós te agradecemos porque queremos contribuir com a Tua mensagem de salvação. Então, Senhor, continue conosco. Esteja com essa jovem Mônica, com a família dela, que realmente, Senhor Deus, passa por um momento difícil. Quem de nós não já passamos por momentos semelhantes? E o Senhor cuidou. E sabemos que o Senhor também irá cuidar de Mônica. Continue conosco, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, aceite a nossa adoração. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Meu lugar no mundo. Descobrindo o propósito de Deus para nossas vidas. Esse é o tema central da Semana de Oração Jovem. Eu penso assim, todos nós somos jovens na presença de Cristo, amém? Todos nós precisamos aprender, precisamos desenvolver, precisamos estarmos cada vez mais aptos a poder servir o Senhor na beleza da Tua santidade. E a igreja do Jardim Ouro Branco desejou acatar esse calendário da missão para que pudéssemos celebrar essa semana de oração jovem na igreja do Ouro Branco. Que Deus abençoe a liderança por ter tomado essa iniciativa e quero agradecer a Deus por eu ter sido a pessoa escolhida, agradecer ao irmão Davi, ao irmão André, que me convidaram para fazer esse trabalho aqui durante essa semana. É um trabalho desafiador, porque temos uma vida bastante corrida, mas é um trabalho também que nos satisfaz, que nos dá alegria, porque nos sentimos participante do ministério da salvação. E eu acredito que isso é que precisa mover o nosso ser, mover o coração de cada adulto, de cada jovem, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Uma coisa eu posso dizer a vocês, cada mensagem aqui será recheada de textos bíblicos. Não vamos perder tempo com historinha, não. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ter temas bastante importantes, temas que realmente pode fazer a diferença na vida de quem estiver assistindo, tanto aqui na igreja, como quem estiver assistindo em casa. Por isso, conclamo, oro, estou orando já há muitos dias, para que o Senhor possa realmente reavivar o teu povo, reavivar e atuar no coração daqueles que serão convidados para estarem aqui durante toda essa semana. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu não me preocupo com quantidade de pessoas. Eu estou aqui para falar para 2, 3
e se encher e abrir essa janela e tiver pessoas do lado de fora, eu também estarei preparado para falar para todas elas. Então, não estou preocupado com quantidade, eu estou preocupado com qualidade. Então, nós precisamos, se a gente conseguir unir qualidade e quantidade, louvado seja o nome do Senhor. Mas se tiver um número menor, mas com qualidade, irmãos, eu tenho certeza que todos aqueles que participarem daqui ou de casa irão ficar satisfeitos e irão se sentir mais próximo de Deus. Tá certo? Então, quando a gente vê um tema como esse, meu lugar no mundo, qual o propósito de Deus para a minha vida? A gente começa a pensar o que precisamos aprender, o que precisamos desenvolver, como desenvolver um tema desse, tão amplo, que mensagem podemos transmitir? E aí, irmãos, é o papel de Deus, é o papel do Espírito Santo, é o papel do humano somado ao divino. Somos humanos, mas temos um Deus Todo-Poderoso que capacita o humano a falar dele, capacita o humano a transmitir a mensagem que ele quer que seja transmitida. E hoje, queridos, nós iremos pensar um pouquinho que sem Deus nada pode acontecer. Sem Deus nada acontecerá. Podemos até desenvolver nesse mundo, mas se Ele não estiver presente em nossa vida, nós não seremos verdadeiramente felizes. Então, a proposta dessa manhã é justamente nós encontrarmos o lugar de Deus em nossa vida. Encontrarmos o lugar de Deus na nossa caminhada, na nossa vida, na igreja e fora da igreja. Essa precisa ser a nossa vontade nessa manhã, de podermos encontrar o lugar de Deus em nossa vida. Vamos abrir a Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 17. Jeremias, o contexto desses dois textos que iremos ler é justamente o pecado engana e destrói. Por isso que Deus precisa fazer parte da nossa vida, porque Deus, ele não compactua com o pecado. É um desafio, irmãos, para mim e para você que temos a natureza pecaminosa. É um desafio buscarmos Deus constantemente. Por isso que nós precisamos sermos insistentes. Precisamos estarmos conectados em todo o tempo com o Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 7 e 8 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Amém? Palavra da salvação, graças a Deus. Queridos, esse texto se assemelha muito com o Salmo 1. É importante, irmãos, nós nos sentirmos na presença do Senhor. Sentirmos Deus conduzindo a nossa vida. Você já se perguntou, por que eu estou aqui nesse mundo? Você já fez essa pergunta? Por que você nasceu? Por que você nasceu na família que você nasceu? Por que você mora onde você mora? Por que você tem os irmãos que você tem, a família que você tem? Você já se fez essa pergunta? É muito importante nós refletirmos às vezes isso.
Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, tem que começar por Deus. Não existe outro lugar para buscarmos resposta se não for no nosso Criador. É importante essa conexão. É importante como eu e você, jovem, eu e você, adulto, eu e você, pai e mãe, eu e você, avó. É importante nós entendermos que Deus tem um plano e um propósito em nossas vidas. Por isso que não podemos e não devemos afastar Deus do nosso contexto de vida. Existem pessoas que estão com alguns textos, e eu gostaria que, quando eu falar o texto aqui, levantasse a mão, que vai ser levado o microfone para você, e vocês vão me ajudar na mensagem, tá certo? São 6 textos, e eles estão espalhados na igreja, ok? Olha, nascemos de acordo com a vontade de Deus, e para cumprir o propósito dele. Eu e você, nós nascemos com o propósito de Deus. Nós, com nossas escolhas, é que vamos dizer se vamos ou não seguir a orientação do Senhor. Por isso que precisamos estar cada vez mais conectados com o Senhor. Entender como funciona o plano da redenção. Se nós não entendermos sobre o plano da redenção, nós não teremos condições nenhuma de seguir a orientação que o Senhor nos deu. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, verso 16. Quem está com esse verso? Colossenses capítulo 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Obrigado, irmã. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo em sua carta aos Colossenses? Tudo foi criado por Deus, para a honra e para a glória dele, unicamente para isso. Quando o pecado entrou no mundo, queridos, esse plano foi complicado. O pecado entrou e aquela conexão de nós com Deus, ele foi quebrado. Hoje é um desafio para mim e para você nos reconectarmos. Para isso nós precisamos entender que quer eu esteja com Deus ou não, Deus sempre será soberano. Quer eu aceite ou não, Deus sempre estará no comando. As coisas visíveis e as coisas invisíveis foram criadas por Ele. Eu e você somos resultado da vontade dEle. Por isso que eu e você, nós precisamos desejar estar cada vez mais perto do Senhor. Porque quando nós estamos perto de Deus, nós nos distanciamos do pecado. Nós desviamos do mal. Eu gosto muito de lembrar quando Deus fez uma reunião, um concílio no céu. Isso está registrado em Jó capítulo 1. E todos os representantes dos mundos foram até Deus. E lá estava quem? O inimigo de Deus, Satanás. Aquele que plantou a semente do mal no coração de Adão e Eva. E Deus perguntou para ele, de onde tu vens? E ele disse o quê? Venho de passear e de rodear pela terra. É como se ele estivesse dizendo, eu tomei posse da terra. Eu recebi a chave da terra. E Deus, com toda a sua soberania, com toda a seu poder e grandeza, eu imagino assim que ele olhou nos olhos de Satanás sem piscar. Com toda a autoridade e ao mesmo tempo, humildade. E ele disse assim, tu conhece meu servo Jó? Eu fico tentando imaginar como ficou a mente de Satanás nessa pergunta. Tu conhece meu servo Jó? E o
próprio Deus falou de Jó. E o que Deus disse? Homem íntegro, reto, que me respeita e desvia do mal. Queridos, quando eu medito nesse texto, eu fico imaginando quão em trevas estava a terra. Quão Satanás se sentia dono dela. E Deus, com uma pergunta, desmontou Satanás. Porque ele disse assim: olha, pode ter muita gente com problema naquela terra e você pode se sentir dono de lá. Mas Jó é meu. Enquanto tiver um meu naquela terra, você não será o dono dela. Vocês imaginam isso? Se coloque agora no lugar de Jó. Se coloque agora no lugar de Jó. Se Deus estivesse agora em um concílio e Satanás fosse lá representando sua cidade, representando sua família, o que Deus falaria de você? Como Deus te enxerga? Estamos buscando a integridade? Estamos buscando a retidão? Estamos buscando estar mais perto de Deus? Respeitar a Deus, a tua palavra? Estamos realmente desviando do mal? Saiba de uma coisa, irmãos. Deus sempre vai usar a tua palavra pela fé, por meio do Espírito Santo, para chamar a nossa atenção. Sempre esse será o mecanismo do Senhor. Mas Satanás não. Ele vai usar o mundo e as coisas desse mundo para te atrair. Qual é o teu ponto fraco? Quais são os teus pontos fracos? O que o inimigo pode usar? Você jovem, você pai, você mãe, você adulto, você solteiro, você que está namorando, o que o inimigo pode usar para te distanciar de Deus e te ter como servo dele? Cabe uma reflexão aqui agora. Ninguém que está aqui dentro dessa igreja, ninguém que está nos ouvindo pela transmissão, pode negar que somos presas fáceis se nós não estivermos conectados com o Senhor. O nosso lugar nesse mundo é para servir, adorar o Senhor. O nosso lugar nesse mundo é para que sejamos salvos e possamos levar a salvação a outras pessoas. Se nós não vivermos com esse propósito, queridos, nós corremos um grande risco de não só nos perdermos, como levarmos muita gente conosco. Eu fico pensando num outro personagem bíblico. Quando Deus resolveu destruir a terra completamente, porque a maldade do homem crescia cada vez mais e era de um jeito que estava se tornando insuportável para o próprio Deus. Na época de Noé, Deus olhou para a terra e não viu nada que prestava. E de repente ele achou graça em Noé. Eu fico imaginando como era Noé diante daquela sociedade corrupta, aquela sociedade materialista, aquela sociedade carnívora, aquela sociedade gananciosa, que não é muito diferente de hoje. Eu fico imaginando, irmãos, como é que Noé se comportava. E Deus achou graça em Noé.
E Deus passou para Noé um plano de salvação, um plano de resgate daquela humanidade, daquele momento, que incluía a construção de um barco aonde nunca havia chovido. Você consegue se imaginar nesse cenário, irmãos? Você consegue se ver na pessoa de Noé? Será que Deus está olhando para mim e para você e está achando graça? Quando eu digo graça, não é sorrir. Está achando graça porque vê em você um coração íntegro, um coração reto, um coração temente a Ele e um coração que se desvia do mal? Eu fico imaginando, irmãos, quando Noé chegou até a sua casa e contou para a tua esposa a experiência que ele estava tendo. Eu fico imaginando como a mulher de Noé ouviu e como a mulher de Noé reagiu. Eu fico imaginando Noé fazendo uma reunião de família e chamando seus 3 filhos e falando: filhos, eu já comentei com sua mãe, agora eu quero comentar com vocês. Nós temos um grande desafio. Haverá um juízo nessa terra. Haverá um juízo, meus filhos. E nós precisamos nos salvar e só tem um jeito. Precisamos construir um barco. E eu fico imaginando como estavam os filhos de Noé ouvindo essa história. Eu fico imaginando os filhos de Noé chegando para suas noivas, para suas namoradas, e dizendo: meu amor, existe um plano de salvação, porque Deus irá destruir essa terra, e vai ser com água. Meu pai vai ter que construir um barco, minha mãe está do lado dele, nós também estamos do lado dele, porque nós confiamos no nosso pai. E vocês, como nossa noiva, como nossas namoradas, vocês estão dispostas a fazer parte desse projeto? Projeto de salvação. Projeto pela fé. Projeto de conexão de Deus com uma família. Irmãos, eu não posso e não tenho condições de dizer qual o sentimento deles no momento. Mas uma coisa eu posso dizer, porque a palavra me diz: Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras foram salvos. Qual o seu lugar nesse mundo? Qual o propósito de Deus em sua vida? Apocalipse capítulo 14, de 6 a 12, nós temos uma mensagem muito parecida com o que veio para Noé. O juízo está vindo. Deus já nos avisou. Deus está apelando aos nossos corações. E a minha pergunta é nessa manhã: você está ouvindo a voz de Deus? Deus não quer que você construa uma arca, porque Ele já nos deu a arca que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém, jamais ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então a arca já está à nossa espera. As portas da arca ainda estão abertas. E eu pergunto: onde está você? Onde está a sua família? Onde estão os seus vizinhos? Onde estão os seus amigos? Satanás tem trabalhado muito para desviar a minha e a sua mente do propósito do Senhor.
ele tem usado coisas, materiais e pessoas desconectadas de Deus para tentar nos confundir e nos atrair. Por isso a necessidade de conhecermos melhor a Deus. Saiba de uma coisa: tudo que você está juntando, tudo que você está acordando cedo, dormindo tarde, se acabando para conquistar, vai um dia pegar fogo. Obrigado, irmã Elza. Vai pegar fogo. Eu não sou contra, irmãos, a gente buscar algumas coisas para vivermos nessa terra, mas cuidado. Cuidado. Qual é a sua prioridade? O que está tomando mais o seu tempo? Muitas das vezes nós perguntamos: o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com minha vida? Quais meus objetivos, sonhos, ambições para o futuro? A sociedade consumista, esse mundo capitalista, ele está nos escravizando. E nós não estamos percebendo isso. E a melhor maneira de você perceber isso é você avaliar uma coisa: você tem 24 horas por dia para viver. Quantas horas você passa dormindo quando dorme? Quantas horas você passa diante da palavra de Deus em oração e meditação? Quanto tempo você gasta no trabalho com o pensamento? É ganhar o pão para sustentar a minha família. Você já parou para pensar? Algum momento você foi pego pensando: 24 horas está pouco, o dia está curto. Você acha que Deus errou em dar um dia de 24 horas para nós? Ou é nós que estamos absurdamente ocupados demais com aquilo que não vamos carregar, que nos leva à impressão de que 24 horas é pouco? O problema não está com Deus, irmãos. O problema está com a nossa maneira de enxergar as coisas. Está com a nossa ótica. Está com o nosso foco, com a nossa concentração. Olha o que diz a palavra de Deus em Jó, capítulo 12, verso 10. Quem está com esse verso? Jó 12, 10. Alguém está com esse texto? Se não, eu vou abrir aqui. Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Está vendo? Nas mãos de Deus está o espírito de todo o gênero humano, inclusive o seu e o meu. A vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Nesse exato momento, irmãos, tem alguém que está perdendo a vida. Ele não sabia. Ele acordou hoje achando que ia viver mais tempo. E nesse momento está perdendo a vida. Vocês acreditam em mim? Isso pode estar acontecendo ou não pode? É um sopro. Quantos anos você acha que você vai viver? Uma coisa eu sei, agora neste momento, Deus está apelando ao seu coração. Agora nesse momento, Deus está querendo te dizer: meu filho, o céu não será o mesmo se você não estiver lá. Meu filho, eu preciso de você, para que nós juntos possamos salvar o máximo de pessoas. Essa igreja vai se reunir durante toda essa semana. Amanhã com certeza virá pessoas para a igreja. Culto de domingo, muitos vêm. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como é que vai ser, André? Eu não estou preocupado, André. Mas eu sei
que aqueles que o Espírito Santo conseguir impressionar o coração vão vir. Só não vai vir quem o coração não conseguir ser impressionado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que aqueles que Deus te usar para convidar irão vir. Por isso que eu e vocês, nós precisamos orar. Nós precisamos clamar a Deus. A igreja não está fazendo mais semana de orações. A igreja está muito cheia de eventos, de programações internas, que às vezes nem alimenta, só começa a entreter as pessoas. Isso é profético. Mas eu apelo para você nessa manhã, não seja como a maioria. Vamos aproveitar essa semana. Ore a Deus perguntando assim: Senhor, quem o Senhor quer que eu convide? E não faça um convite de qualquer jeito não, irmãos. Isso aqui é um convite para a vida eterna. Uma mensagem que a pessoa ouvir aqui pode mudar os pensamentos dela no mesmo dia, ou amanhã, ou nos próximos meses. E nós precisamos levar a mensagem do Senhor. Eu me coloco à disposição aqui para pregar a palavra. E Deus te coloca à disposição para se fazer presente e convidar outras pessoas para esse trabalho. Eu me lembro que uma vez, quando a igreja do Ouro Branco era aqui nessa rua, ali numa garagem, né? Nós íamos fazer uma semana de oração. Não sei se vocês lembram disso, a irmã Lu, o irmão André, os irmãos, a irmã Raimunda. Que nós não convidamos, não saímos fazendo o convite, mas a gente orava. E a semana toda foi cheia de gente, irmãos. Vocês lembram disso? Irmãos, o Espírito Santo alcançou o coração de pessoas que a gente não convidou. Quem tem mais interesse de salvar vidas é Deus do que nós. Nós só precisamos nos colocar à disposição de Deus e nos unirmos ao interesse dele. Pararmos de nos preocupar mais com o eu e se preocupar mais com nós em Cristo Jesus. Nós não iremos descobrir o significado de nossa vida olhando para nós mesmos. É provável que você já tenha tentado isso. Muitas das vezes focamos muito em nós mesmos, irmãos. Deus só precisa de um vaso com a boca para cima e aberta, para que Ele possa derramar as suas bênçãos. E hoje, irmãos, Ele encontra até vasos com a boca para cima, mas tem alguma coisa impedindo que o Espírito Santo entre e mova as pessoas. Faça uma reflexão na sua vida. Como é que está a sua vida com Deus? Faça uma reflexão nesse momento. Nós estamos aqui num ambiente propício para isso. Isso aqui é uma casa de oração. É uma congregação. Hoje é sábado, dia do Senhor. Tempo livre para podermos cantarmos, orarmos e meditar na palavra do Senhor. E eu convido a você para fazer uma reflexão na sua vida agora. Como é que tem sido a sua vida com Deus? Quais são as suas prioridades? Fomos feitos por Deus e para Deus. E enquanto não compreendermos isso, a vida jamais terá sentido. Todos os outros caminhos nos levam a um beco sem saída. Eu dei estudo para um jovem lá na Morada da Lua. E eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Numa quinta-feira, eu fiz um apelo a ele. Pedi a ele, falei: irmão, entrega a sua vida a Jesus.
Você deseja entregar sua vida a Jesus através do santo batismo? Ele olhou para mim e falou: irmão Ivan, eu sei que o senhor é sincero, mas eu preciso ser sincero com o Senhor. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer na minha vida, eu estou muito novo. E eu não quero batizar agora. Eu digo: não estou chamando você para batizar, não. Eu só quero que você sinta o desejo no seu coração, até porque o batismo só vai acontecer daqui uns 3 meses. Ele disse mesmo assim: irmão, eu sou muito novo. Eu estou estudando a Bíblia porque sou curioso e eu gosto muito da palavra de Deus. Mas tomar a decisão agora eu não posso. Eu digo: meu amigo, aceite no seu coração e deixa que Deus vai conduzindo as outras coisas. A gente continuou conversando, terminou o estudo, nós oramos, ele foi embora. Na sexta-feira à noite, ele foi numa festa, e era bem no período de julho, final de julho, junho, julho, e naquela madrugada, ele sofreu um acidente fatal de moto, e sua vida foi ceifada. Eu pergunto para você, irmão, ele teve a oportunidade? Deus apelou ao coração dele? Qual foi a escolha dele? Hoje eu estou apelando ao seu coração. Você que já é batizado, você está satisfeito com a vida que você tem dedicado a Deus? Você está satisfeito? Você se sente como um Jó, como um Noé? Eu estou falando de homens como eu e você. Noé e Jó foram homens com decisões como eu e você. Daniel também. Como é que está você? Você que já é batizado. E você que ainda não se batizou, quem sabe está me assistindo da sua casa. Quais são os seus projetos de vida? Jesus quer entrar no seu coração agora. Ele deseja entrar no seu coração agora. E começar um projeto de vida novo e diferente na sua vida. Como é que você está? Eu apelo para que você aceite. Eu apelo para que nós aceitemos. Muitas pessoas buscam os livros de autoajuda e também o coach ou instrutores profissionais, conselhos para se darem bem na vida. Muitas pessoas fazem isso. Irmãos, tem um texto no livro Mensagem para Jovem, na página 139, 140. Vou ler aqui para vocês. O subtítulo é O Conhecimento da Vontade de Deus. Mensagem para jovem, ou só para jovens. Olha o que diz: nossa salvação depende do conhecimento da vontade de Deus, segundo se encontra em sua palavra. Nunca pare de pedir e buscar a verdade. Você precisa conhecer seu dever. Necessita saber o que deve fazer para ser salvo. É uma busca, ela não para. O inimigo quer encontrar justamente uma brecha para desfocar eu e você. E ela continua dizendo, o Espírito de Profecia continua dizendo, e a vontade de Deus, e é a vontade de Deus que você saiba o que Ele lhe tem dito, mas deve exercer fé. À medida que examina as Escrituras, precisa crer que Deus existe e que Ele recompensará os que o buscam. Amém? Não basta só vir à igreja. Não basta só guardar o sábado. Não basta só isso, irmãos. Isso é importante demais. Mas isso não é tudo. Nós precisamos ter realmente uma integração com Deus. Nós precisamos ter realmente um relacionamento íntimo com Deus.
Nós precisamos gastar mais tempo com Deus, não negligenciando a nossa responsabilidade, o nosso trabalho, o nosso compromisso com os trabalhos seculares. Não vamos negligenciar isso. Mas nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E nós só encontramos isso em Deus, em sua palavra, por meio do teu santo e bom Espírito. O modo mais fácil de descobrir para que serve tal coisa é perguntando ao inventor. Temos um Criador e devemos perguntar a Deus. Nós começamos essa mensagem com Jeremias 17, versos 7 e 8. Vocês sabem o que diz o verso 9 e 10? Jeremias diz assim: o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vocês estão vendo, irmãos, como é que é o nosso coração com a natureza pecaminosa? Enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas o verso 10 diz assim: eu, Deus diz, conheço o coração do homem e esquadrinho os seus pensamentos, para dar a cada um conforme a sua escolha. Amém? O que você tem escolhido para a sua vida? Vocês estão observando que esse culto de hoje é um apelo atrás do outro? O que você tem escolhido para a sua vida? Tudo o que precisamos saber para a nossa vida, a Bíblia, o manual de instruções nos revelará. Deus tem desejos maravilhosos para mim e para você. Não seja só membro de igreja, seja discípulo do Senhor. Não seja só frequentador de cultos, seja um adorador. E que adore a Deus em espírito e em verdade, com reverência. Não seja mais um na multidão, seja aquele que fará a diferença em seu círculo de convivência. Às vezes você não precisa ir lá para a China, para a Índia, para a zona 1040, janela 1040, para fazer a diferença. Às vezes tem pessoas ao seu redor precisando que você faça a diferença, e você está ocupado demais para fazer a diferença. Queridos, é tempo de reavivamento e reforma em nosso meio. É tempo de buscarmos o Senhor. É tempo de pararmos de brincar de ser cristão. Precisamos ser cristãos de fato e de verdade. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte dela. Se Deus não estiver te guiando, você mesmo está se guiando. E quando você mesmo está se guiando, o inimigo se aproveita disso. Por isso que Jesus disse uma frase extraordinária: todos aqueles que querem vir após mim. Qual é a primeira prerrogativa? Negue o quê? Negue-se a si mesmo. Assuma a sua responsabilidade como meu seguidor e continue a viver. Sem a negação do eu, nós podemos ser agente de perdição dentro da própria igreja. A Mônica teve uma coragem. Ela veio aqui na frente e disse: por favor, me aceitem. Por favor, me inclua no contexto de vida de vocês.
tem que ter coragem para fazer isso, irmãos. Ela tem dificuldade, ela está com um problema de saúde. E não é só ela, tem muita gente vivendo o mesmo problema de saúde que ela está vivendo. Mas ela veio aqui e apelou à igreja num sábado de manhã: me aceitem. E eu ouvindo aquilo, irmãos, e meu coração latejando, porque eu estava acabando de participar da escola sabatina, falando sobre panela, exclusão, partidarismo, faccionismo dentro da própria igreja. E eu vejo uma pessoa vir aqui dizer: me aceitem. Nós precisamos mudar, porque tem alguma coisa errada conosco. Andamos ocupados demais, que não estamos percebendo as pessoas ao nosso lado. Quem sabe eu posso estar falando com alguém aqui dentro da igreja que está passando necessidade, está com uma dificuldade financeira, está precisando pagar uma conta, está precisando comprar um remédio, está precisando pagar um aluguel, e ninguém na igreja consegue ser tocado pelo Espírito Santo para ajudar essa pessoa. Cadê o negar a si mesmo? Vocês acham que só pregação de palavra vai resolver os problemas das pessoas? Não resolve problema, irmãos. A pregação da palavra é para nos motivar a ajudar as pessoas em nome de Jesus Cristo. O que adianta a igreja papar sermão, papar sermão, papar sermão, papar sermão, e pessoas passando necessidade, se sentindo excluídas perto de nós? Me desculpe a franqueza, mas assim como ela teve coragem de falar, eu também tenho que ter coragem de falar isso aqui. Você que está em casa, ouça. A igreja precisa de homens e mulheres que realmente sejam mais semelhantes a Jesus. Não adianta belos templos, igrejas cheias e corações vazios. Qual é o seu lugar nesse mundo? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Em um relacionamento sério com Jesus Cristo, saberemos que somos saberemos quem somos e qual a vontade de Deus para nossas vidas. Deus planejou uma vida eterna para nós, amém? Assim como planejou para Noé e sua família. Eu quero ser um pregador como Noé, que salvou sua família inteira. Só em Cristo Jesus poderemos usufruir dessas bênçãos. Agora não é só ter Jesus da boca para fora, é Jesus no coração, é Jesus nas atitudes. Ele venceu o pecado e a morte. Ao morrer na cruz e ressuscitar, só precisamos crer e nos entregar. Sem Deus, a vida não faz sentido. Sem Deus, a vida não faz sentido. Temos que escolher andar na luz. O mundo está totalmente envolvido em trevas. E agora é hora de eu e você despertarmos do sono, despertarmos da letargia e olharmos para o nosso Redentor, porque Ele está voltando. Eu não sei como está a sua vida até esse exato momento. Eu não sei quais são os desafios e as dificuldades que você tem enfrentado. Mas eu sei de uma coisa: Jesus é a solução para os seus problemas. Em 2 Timóteo, Paulo faz uma profecia que ele diz assim, capítulo 3. Sabe, porém, isso:
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, profanos, irreverentes, cruéis, inimigos de Deus, mantendo aparência de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. E a palavra é clara quando Paulo diz: afasta-te destes. Lá em 2 Timóteo também diz que todos que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E lá também diz: os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, eu estou lendo isso para vocês, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu quero apelar nesse momento, é o último apelo, já estou encerrando a mensagem. Faça uma reflexão na sua vida nesse sábado à tarde. Você que está em casa, tire esse sábado à tarde e faça uma reflexão na sua vida. Tire um pouquinho de tempo e faça uma reflexão. Se você tem muito, o que você vai fazer com esse muito diante de Deus? Se você tem pouco, o que você vai fazer com esse pouco diante de Deus? E se você não tem nada, o que você vai fazer com esse nada diante de Deus? Uma coisa eu posso lhe dizer, sem errar: você tem um lugar nesse mundo. E Deus tem um propósito maravilhoso em sua vida. Então, em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer a diferença na sua vida. Eu quero falar aqui agora para as duplas missionárias. Hoje à tarde, pega a sua dupla, ore. Visita pelo menos 2 pessoas. Só 2 pessoas. Se você não participou da reunião de dupla missionária, pega seu esposo e sua esposa, visita uma pessoa. Se quiser tirar um cochilinho da tarde, tira um cochilinho, termina de almoçar. Agora não dorme a tarde toda, não. Tira um tempinho, orem juntos. Envia o Espírito Santo, peça a Deus para enviar o Espírito Santo. E vai lá e convida a pessoa para vir durante a semana. Queridos, quem sabe essa semana será a última semana que alguém possa viver. E qual é a diferença que você vai fazer na vida dessas pessoas? Eu estou buscando aqui, irmãos, para dizer para vocês quais são os temas que nós vamos estudar. Amanhã será: Deus nos criou para a eternidade. Segunda-feira vai ser: como posso me tornar amigo de Deus? Na terça-feira vai ser: fui criado para agradar a Deus. Na quarta-feira vai ser: crescimento espiritual. Na quinta-feira vai ser: as tentações como agente de desenvolvimento. Na sexta-feira vai ser: como derrotar a tentação. E no sábado que vem, de hoje a 8, me tornando filho de Deus. Temas aonde a gente vai estudar bastante a palavra de Deus. Então eu apelo a vocês. Vamos crescer junto. Vamos desenvolvermos juntos. Você que não tem dupla missionária, ore e vai buscar uma pessoa. E vamos fazer dessa semana uma semana diferente, para a honra e glória de Deus. Não somos melhores do que nenhuma de nossas igrejas, mas podemos ser diferentes, porque nós temos um lugar no mundo,
e porque nós somos partes do propósito de Deus, tanto para a nossa salvação, como para a salvação de outras pessoas. Que Deus abençoe vocês. Terminei um pouco tarde, porque já me entregaram um pouco mais tarde. André disse que eu pudesse passar um pouquinho, passei 8 minutos. Mas, queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos ter qualidade nessa semana. Vamos ter qualidade aqui, para a honra e glória do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino Canção da Vida. Esse hino é muito bonito, irmãos. Eu gosto muito desse hino no inário, que fala sobre o plano de Deus para nossas vidas. E você, Mônica, não desista. Você sabia que eu já tentei tirar minha vida uma vez? Só que Deus não deixou. Porque Deus disse que eu teria algo melhor para fazer. E para a honra e glória de Deus, eu estou aqui hoje. Tá bom? Então não desista. Nós te amamos e queremos você no nosso meio. E quero te dizer que Jesus te ama mais do que todos nós. E o céu não será o mesmo se você não estiver lá. Por isso que você vai ter que estar lá. Tá bom? Deus abençoe. Cante de todo o coração. Reflita na letra desse hino, em nome de Jesus. Especiais pra mim, tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Forte quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida. E a igreja diz: Maranata. Certamente, amém. Eu gostaria de saber se tem alguém na igreja que ouviu a mensagem e gostaria de orar comigo aqui na frente. Até porque eu não queria orar sozinho. Alguém que se sentiu assim, eu quero
orar com o irmão Ivan. E eu peço vocês que orem pela minha família, orem por mim, por essa semana, porque toda semana de oração que eu faço, muitas coisas não planejadas acontecem. Se você se sentiu tocado em seu coração e acha que tem que sair um pouco da zona de conforto e querer desenvolver um pouco mais a tua vida com o Senhor, também é um momento de nós orarmos juntos aqui. É importante, irmãos, quando a gente dá esse passo de fé, porque a gente realmente nos motiva. Sempre, qualquer caminhada, temos que dar o primeiro passo. Tá vendo? Se eu não apelasse, eu ia ficar sozinho. Obrigado por vocês aceitarem o apelo e querer orar comigo aqui. Agora nós vamos dar as mãos. Eu queria que o pessoal que está aí, a gente fizesse um círculo aqui. A gente fazia muito isso, não era, André? Na igreja lá, né? Não era, Fernanda? Uma coisa que eu vi aqui, que eu nunca mais vi na igreja, é ter um momento para os irmãos se abraçarem. É típico do Ouro Branco mesmo, esse momento. Os irmãos se abraçarem, isso é muito bom. Ainda mais no período que nós estamos vivendo. Irmãos, vamos conectar. E eu queria que alguém botasse a mão na cabeça desse rapaz que está aí orando. Pronto. Vamos. Isso. Obrigado, irmão, obrigado. Obrigado pela oração. Chega mais perto. Eu acredito que se não fosse a oração dele, nós não tínhamos terminado a mensagem hoje, não. Aê, graças a Deus. Tá vendo como é que agora os bancos estão vazios? E esse jovem que está com o celular na mão aí, eu quero ver ele também no grupo. Vamos lá, vem. Vamos, levanta, tio. Vamos lá. Só vou orar se você vier, senão a gente vai ficar aqui e vai almoçar aqui na igreja. Só se você for. Então segura na mão dele e pega na mão de alguém ali, ó. Pronto. Pega na perninha dele em qualquer lugar. Isso, pronto. Esse tem um pneu firme, né? Oremos então. Santo e bondoso Deus, nesse momento nos reunimos aqui como família. Família da Igreja Jardim Ouro Branco. Aqueles que estão em casa também, Senhor Deus, que se sintam incluídos nessa oração. Se sintam parte de nós, porque quem nos conecta é Deus, por meio do Teu Santo e Bom Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor apelou no nosso coração hoje, tentando transmitir para nós que sem o Senhor nada acontece. Nos ajude a aceitar a Tua mensagem. Nos ajude a aceitar o Teu propósito em nossa vida. Se o Senhor permitiu que nós vencêssemos na corrida dos espermatozoides no óvulo da nossa mãe, para nascermos e estarmos aqui nesse mundo, é porque o Senhor tem um propósito para nós. E eu tenho certeza que não é propósito de perdição, é propósito de salvação. A perdição só vai fazer parte da minha vida se eu escolher, se eu desviar de Ti. Então nós oramos nesse momento, Senhor Deus, para que possamos escolher a Ti, escolher o Teu propósito, escolher a Tua vontade. Pedimos uma bênção especial sobre cada um aqui nessa corrente, sobre aqueles que estão conectados conosco em casa e suas famílias, seus familiares. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça a diferença em nossa vida nessa semana. E desde já repreenda toda a ação do inimigo em nossas vidas. Destrava o que tiver travado. Abra os caminhos. Que as pessoas que serão visitadas possam primeiro ser visitadas por Ti. E que nós possamos ir lá como representante humano do Senhor para fazer o convite pessoalmente. Mas não deixe ninguém em casa, Senhor. Incomode. Quando alguém tiver com preguiça, que ele lembre: o Senhor quer que eu vá pelo menos a um lugar convidar alguém. E que ele possa ser sensível, que ela possa ser sensível ao Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento.
Obrigado pela tua santidade. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agora nós vamos para casa. Que o Senhor nos acompanhe. Nos dê uma tarde de sábado feliz nos teus paternais cuidados. E logo mais uma feliz semana na tua presença. E que essa semana de oração possa realmente fazer diferença em nossas vidas. Essa é a nossa oração e o nosso desejo em nome de Jesus.